Bom, primeiramente, eu agradeço a presença de todos, boa tarde, na participação de vocês em mais um evento da série Segurança na Prática. Essa é uma série de eventos que a Future começou agora, no começo desse ano, começo de 2021, onde a gente contextualiza um pouquinho de algum problema que os gestores de segurança têm observado atualmente, de forma regular, né? E depois mostramos na prática, junto com o parceiro, como a gente consegue endereçar a solução daquele problema. Hoje a gente vai falar de proteção avançada contra ransomwares e contra ataques de dia zero. Para a gente começar, queria só recapitular um pouquinho esses eventos que nós fizemos, né? Então nós começamos aí falando dos desafios do DPO, né? Basicamente esse primeiro evento a gente falou em como descobrir e rotular informações pessoais. Depois fizemos um evento falando de como proteger essas informações, tanto localmente quanto em nuvem. Na sequência, como detectar incidentes utilizando inteligência artificial, e eu estou falando tanto de incidentes relacionados a vazamento de informação, quanto a incidentes relacionados efetivamente a outros tipos de incidentes de segurança. Né? E hoje, como eu já disse, a gente vai falar um pouquinho de como a gente bloqueia ataques de dia zero. Tá? Se vocês não assistiram esses eventos ou queiram reassisti-los, a gente tem um canal no YouTube hoje da Future, eu deixo o QR Code desse canal aqui na tela para vocês, tá? Basta clicar lá e vocês vão ter acesso a todos os eventos gravados. Esse evento de hoje, como de praxe, nós vamos enviar a todo mundo que está cadastrado na nossa base, que é o caso de quem está aqui na reunião de hoje, né? E só vamos liberar no canal do YouTube daqui a um mês. Então, quem está cadastrado na nossa base tem esse privilégio de conseguir ter esse acesso com um mês de antecedência, ok? Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho da evolução dos códigos maliciosos, como eles surgiram, né? Falar um pouco do que é o ransomware, quais os impactos que ele gera efetivamente nas empresas, falar um pouquinho de ataques de dia zero e como se proteger desse tipo de ataque. Na sequência, sem perder muito tempo, a gente vai direto para demonstrar na prática como a gente pode bloquear, uma das formas a gente tem de bloquear esse tipo de ataque, e finalizando, como a Feature consegue juntar tudo isso e entregar como uma solução única para os nossos clientes. Bom, falando um pouquinho de contextualização de como surgiram os códigos maliciosos, é importante a gente pensar em motivação. Né? Quando os códigos maliciosos surgiram lá na década de 80, né, os vírus de computador, como foram nomeados na época, eles basicamente funcionavam para autopromoção. Então, quem os criava queria mostrar que era capaz de fazer, que tecnicamente era capaz. E fazia isso muito por diversão, ou para irritar algum colega, ou alguma desavença, ou algo do tipo. Até que um dia perceberam que dava para se utilizar os códigos maliciosos para realizar sabotagem. Né? E quando perceberam isso, se abriu uma caixa de Pandora. Porque se eu posso fazer sabotagem, eu posso ganhar dinheiro efetivamente com código malicioso. Então começaram a utilizá-lo para roubar. Tá? Roubar, quando eu falo, é roubar informação, roubar dinheiro efetivamente. Então a gente tem casos de fraude, casos de roubo em conta bancária, e por aí vai. A sequestrar informações, cobrar resgate por elas, né? E finalmente nos últimos anos aí a trabalhar fortemente com mineração de Bitcoin e rentabilização em redes sociais. Então muitas vezes eu tenho códigos maliciosos instalados no computador, totalmente silenciosos, que só degradam um pouco a performance do computador, porque o objetivo deles não é chamar atenção, é basicamente utilizar os recursos computacionais para minerar Bitcoin, para rentabilizar de alguma forma usando o seu recurso computacional. Obviamente, para a gente, com essa evolução desses métodos de ataque, não bastava mais se manter lá no vírus do computador. Né? Novos tipos de códigos maliciosos foram surgindo. Né? Não vou entrar no detalhe de cada um deles aqui, mas eles foram evoluindo ao longo do tempo, até a gente chegar em ransomware, phishing, etc., que é o que a gente mais ouve falar efetivamente hoje. Não necessariamente são os que mais acontecem, mas é o que mais faz barulho, o que mais a gente ouve falar. Pra vocês terem uma ideia, só em 2020, durante a pandemia, o aumento da quantidade de ransomware, de ataque ransomware no mundo foi em cerca de 50% e phishing explodiu. Foram quase 4.000% de aumento de ataques phishing que a gente teve ao redor do globo. Mas ok, o que é um ransomware efetivamente? Acho que muitos de vocês já ouviram falar, sabem inclusive o que é, mas é bom a gente contextualizar para que todo mundo fique na mesma página. Basicamente, o ransomware é um tipo de malware que ele sequestra informações de um computador e solicita um resgate para os seus alvos. Importante deixar claro que esses alvos eles podem ser tanto pessoas físicas quanto pessoas jurídicas. Né? Então, assim, você, pessoa, né, cidadão, pode ser alvo de um ransomware. Qual a diferença?
Normalmente, quando eles atacam uma pessoa, eles cobram um valor ali de $50, algo do tipo, que é viável para uma pessoa pagar, né? E quando eles atacam uma empresa, eles vão cobrar alguns milhares até alguns milhões de dólares para devolver as informações para a companhia. Se vocês jogarem rapidamente no Google uma pesquisa ransomware no Brasil, vocês vão se deparar com uma série de notícias, né? Então, por exemplo, que o ransomware foi o ataque mais comum entre as empresas brasileiras de 2021, né? Que o Brasil é top 5 em ataques ransomware no mundo, que percentualmente nós tivemos mais empresas atacadas por ransomware no Brasil do que a média global, né? Então vocês vão enxergar muito disso, vão ver muito isso na internet. Esse dado, alguns dados desses são claros, transparentes, como crescimento, médias, etc. Mas, por exemplo, quando a gente fala em ataque mais comum, não necessariamente é o correto, né? É o ataque mais comumente identificado, porque o objetivo do ransomware efetivamente é fazer barulho, né? Mas lembrem-se que você pode ter uma série de outros códigos maliciosos que a empresa sequer sabe que está infectada e que estão ali por trás roubando informações confidenciais da companhia, segredos de negócio, danificando, sabotando a empresa, e podem ser até mais perigosos do que um ransomware pelo desconhecimento, tá? Um outro ponto que eu trouxe importante para vocês aqui, que a gente tem observado nas últimas semanas, tem aumentado muito a abordagem de atacantes, de criadores de ransomware em funcionários das companhias, tá? O que eles oferecem? Eles falam, olha, se você é funcionário de uma empresa e você instalar meu ransomware na sua empresa, eu te devolvo 40% de tudo que eu receber de pagamento. Então, o valor do sequestro, 40% eu boto em Bitcoin na sua conta. Então, eles estão aliciando os funcionários da empresa. Então, o perigo ele pode estar muito mais perto do que a gente imagina. Eu posso ter alguém dentro de casa que propositalmente implantando um ransomware dentro da empresa para ganhar parte da recompensa por esse código malicioso, o que aumenta de forma significativa o risco que a gente corre, né? Uma coisa muito importante para a gente observar é o impacto efetivamente do ransomware. Quando a gente ouve falar em ransomware hoje, né, a gente sempre pensa, o dado foi criptografado, perderam o acesso aos dados por aquele tempo ou indefinidamente. Fato, né? O ransomware ele começa assim, né? O primeiro impacto dele é a indisponibilidade dos dados criptografados. Só que isso, devido à questão da indústria 4.0, da digitalização das companhias, hoje em dia os negócios das empresas, eles são muito dependentes de TI e alguns deles são tecnologia da informação. Então, dependendo do escopo, do que o ransomware consiga criptografar, ele para o negócio da empresa, efetivamente, né? Então, eu não tenho só indisponibilidade de dado, eu posso ter indisponibilidade da operação da companhia, né? E aí eu chego num momento que eu tenho que tomar uma decisão, né? Se eu não conseguir, de fato, recuperar aquilo ali, que muitas vezes acontece, ou eu vou optar por pagar o resgate, ter uma perda financeira direta pagando esse resgate, ou eu vou optar por perder aqueles dados. De qualquer forma, a solução é ruim. O cenário, qualquer um dos cenários, é péssimo, né? E isso leva a um outro impacto, dano à imagem. Não sei se vocês perceberam, mas foi muito divulgado na internet nessa última semana, um ataque a uma grande empresa varejista no Brasil, né? Essa empresa teve diversos servidores criptografados, né? E, basicamente, uma série de memes começaram a surgir na internet falando desse ataque ransomware. Então, até pessoas que não entendem muito bem o que é tecnologia, o que é segurança, começaram a compartilhar esse tipo de coisa. Então, você imagina como ficou a imagem dessa companhia, né? E isso pode derivar, por exemplo, em desvalorização de ação. Então percebam que um ataque, um código malicioso, ele gera sim a indisponibilidade, mas ele pode chegar até a causar impacto financeiro na empresa, no valor da companhia em médio e longo prazo, né? Imagina, uma empresa de varejo com um problema grave de ransomware, o que os seus clientes não vão pensar, né? Se eles não conseguem parar um ataque ransomware, será que eles vão conseguir proteger as minhas informações que estão lá, né? Olha o problema de credibilidade que essa empresa pode passar, né? Mas, bom, por que o ransomware cresceu tanto, evoluiu tanto e etc? Por uma coisa chamada ataque de dia zero. O que é o ataque de dia zero? Nada mais é do que um conceito, né? Então, basicamente, um atacante ele utiliza vulnerabilidades que acabaram de ser descobertas e que ainda não foram protegidas, e muitas vezes que ainda estão no submundo.
né, no submundo da internet. Vulnerabilidades que foram identificadas, mas não foram sequer identificadas ou divulgadas pelos seus fabricantes, né? Então, quando eu pego um ataque desse tipo, uma ferramenta tradicional não é capaz de proteger. Então, antigamente era muito simples, né? Na época dos vírus ainda, que só existia vírus, eu tinha lá o código genético, digamos assim, do vírus, e se batesse alguma coisa parecida, eu bloqueava. Agora, começam a surgir ataques utilizando falhas que sequer são conhecidas. Como é que um antivírus tradicional ou alguma ferramenta que só analisa código padrão conhecido vai conseguir deter isso, né? E por que isso tem crescido, ransomware e outros tipos de ataque têm crescido em relação a isso? Porque a quantidade de vulnerabilidades novas, efetivamente, vem crescendo ano a ano há quase uma década, né? E esse ano vai crescer de novo, por um motivo muito simples. Aliás, dois motivos, né? Primeiro, se a gente parar para pensar na motivação dos ataques e pensar que isso é cada vez mais rentável, né? Tem cada vez mais gente querendo fazer ataque para ganhar dinheiro. Segundo, eu tenho uma expansão da superfície de exposição. Tenho cada vez mais dispositivos IoT, equipamentos SCADA, nuvem, aplicações de celular. Então, eu tenho cada vez mais tipos de tecnologia que trazem consigo uma série de vulnerabilidades. Então, esse crescimento anual de novas vulnerabilidades é um caminho sem volta. Isso vai continuar acontecendo e os ataques cada vez mais vão ser ataques baseados em dia zero. Como é que a gente protege isso, efetivamente? Primeiro, pensando em defesa em profundidade, né? Em vez de proteger lá o computador efetivamente, colocar um antivírus tradicional, etc., eu preciso pensar em começar protegendo o meu meio de comunicação. Quando eu falo em meio de comunicação, eu estou falando da minha rede local, eu estou falando de nuvem, eu estou falando de acesso remoto. Eu preciso, de alguma forma, tentar impedir que isso chegue ao meu computador, né? Segundo, protegendo os dispositivos em si. Mas vale lembrar que hoje os dispositivos não são só mais os computadores, laptops, servidores, né? Os meus dispositivos hoje de acesso a sistema de informação são meus celulares, são dispositivos IoT e IoT. Eu preciso proteger isso também, né? E por último, proteger o usuário, né? Então, autenticação desse usuário, acesso à web, e-mail que ele tem acesso. Lembra que o volume de phishing tem crescido muito. Então, eu posso receber, e normalmente acontece isso, um ransomware através de phishing, né? Então, eu preciso me preocupar com essa parte toda de acesso web, e-mail, autenticação e etc. E trabalhando com ações abrangentes. Eu preciso não só proteger, mas eu preciso primeiro prevenir que isso aconteça. Então, como eu falei, tentar impedir que isso chegue nos computadores, depois detectar a ameaça quando efetivamente ela acontece. Então, preciso ter um mecanismo de detecção em todas as camadas que eu falei aqui, meio de comunicação, dispositivos, usuários, e por último, responder a isso, né? Hoje, as empresas têm dezenas, centenas, milhares de computadores. Não dá para você esperar que o seu service desk vai máquina a máquina limpando o computador, né? Você precisa efetivamente de um sistema que responda a isso de forma autônoma, né? E consiga dar conta de voltar ao estado normal do seu computador em tempo hábil, né? E agora eu vou trazer o Rafael, tá, que é arquiteto de segurança na Check Point, tá, especializado nessa parte de Threat Solutions, para que ele mostre na prática como a Check Point endereça esse assunto, tá? Rafael, fica à vontade, está contigo. Legal, consegue me ouvir aí, pessoal? Perfeito, perfeitamente. Deixa eu compartilhar aqui minha tela com vocês. Só confirmem para mim se está aparecendo, por gentileza. Está sim. Opa, agora sumiu. Deixa eu voltar aqui. Ok, imagino que deve ter voltado agora. Voltou sim. Show. Bom, então vamos iniciar aqui só para eu me apresentar antes de começar a falar para vocês. Eu sou Rafael Silva, sou arquiteto aqui na Check Point, né? Então eu cuido das tecnologias Harmony, né? Somos voltados para a parte de Threat Prevention, né? Proteção para o usuário final. E a gente vai fazer uma demo prática aqui de um ataque de ransomware para demonstrar para vocês como a nossa ferramenta de endpoint trabalha.
Mas antes disso, né, eu vou apresentar alguns slides com alguns dados que são bastante importantes para vocês entenderem as nossas capacidades, o que a gente consegue entregar com a nossa ferramenta. E deixando bem claro que a suíte Harmony é uma suíte que é composta por 6 produtos, e não somente o Harmony Endpoint que a gente vai discutir aqui hoje, mas por questão de tempo, nós vamos focar então no Endpoint, e depois a gente vai colocar algumas informações a mais para que vocês possam ter mais dados em relação aos outros produtos da nossa suíte, tá? Então, para iniciar, a gente sempre começa trazendo alguns números, né, que são bastante importantes para nós, né? Hoje a gente tem mais de 5.000 clientes no mundo utilizando a nossa solução de endpoint, né? Mais de 100.000 atividades maliciosas detectadas e remediadas mensalmente, o que nos dá um número superior a 1 milhão anual, tá? E aí, em número de categorizações, a gente tem mais de 12.000 sites maliciosos categorizados e remediados, e mais de 4.000 arquivos infectados, analisados também por toda a nossa parte de inteligência, tá? Que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Então, para dar mais dados massivos, né, o que faz a gente ser um pouco diferente no mercado, né, e que nos ajuda bastante a nossa Threat Cloud, que é a nossa central de inteligência. Então, aqui é onde nós fazemos toda a inteligência de todos os nossos produtos, né? Então, se acontece um ataque não só numa máquina, por exemplo, em que tem um endpoint instalado ou num data center que possui um firewall nosso de perímetro, nós conseguimos unificar as bases desses ataques e conseguimos espalhar de forma inteligente para todas as nossas soluções, né, e fazer com que as nossas proteções sejam aumentadas em todos os nossos ambientes, tá? Então, alguns dados importantes: mais de 13 bilhões de sites e arquivos inspecionados, e um número bastante importante para a gente é que diariamente a gente faz a análise na nossa sandbox, né, na nossa parte de emulação, de mais de 2.000 arquivos zero day, que foi o que o Luiz comentou um pouquinho atrás. Então, no último ano, nós fomos também premiados pela AV-Test, que é um órgão bastante importante. Então, nosso produto foi categorizado como Top Product nas categorias de endpoint corporativos, tá? Tivemos resultados bastante expressivos nas categorias de detecção, proteção e usabilidade da solução, tá? E aí, né, o que significa proteção completa do endpoint? Como que o Harmony Endpoint vem para fazer a prevenção dessas ameaças iminentes que acontecem nos ambientes? Então, para início, né, nós trabalhamos na redução da superfície dos ataques, né? Então, temos firewall de host, a parte de compliance, VPN, a proteção de web e segurança de dados. Com isso, a gente consegue fazer esse primeiro nível de proteção. Partindo para uma segunda camada, nós fazemos as prevenções de ataques antes que eles aconteçam. Então, aqui é onde entra o nosso CDR, que nada mais é do que a nossa parte de emulação e extração de ameaças de arquivos, juntamente com o nosso antivírus, as nossas engines de anti-malware e anti-phishing. Se porventura algum atacante ainda assim consegue superar essa barreira, nós temos um terceiro ponto, que é a nossa proteção em tempo real, né, que é o que a gente chama, que a gente trata as questões de ransomware, as questões de bot, exploits e as análises comportamentais de máquina. Com isso tudo, nós compomos o que nós chamamos aqui de experiência 360 graus, né, onde a gente faz a proteção 360 graus de todos os endpoints no perímetro. Então, se a gente fala um pouquinho de EDR, né, indo para o assunto de EDR, nós temos os sensores básicos, como qualquer outro vendor de EDR possui, então, né, análise de processo, de arquivo, de atividade de rede de registros, mas, né, nós nos diferimos um pouco, porque a gente tem alguns sensores avançados, né, para atividades maliciosas específicas, e contamos também com sensores para a prevenção de movimentação lateral. Então, se um ataque vem, porventura, tentar efetuar uma movimentação lateral no ambiente, nós conseguimos fazer a mitigação desses ataques também, tá? Do ponto de vista de proteção em tempo real, né, que é a nossa proteção contra ransomware, então aqui nós fazemos as proteções contra ransomware, malwares e os ataques, né, sem arquivos, enfim,
em tempo real, né? Isso acontece de forma automatizada e instantânea, né? Mesmo que essa máquina não esteja em contato com a nossa base de dados, né? Com o nosso portal de inteligência. Então, assim que uma anomalia ou um comportamento malicioso é detectado, né? A nossa Engine Behavior Guard, que é a responsável por essas mitigações de ransomware, anti-malware e bot, elas entram em ação para conter esses ataques e não deixar que nenhum arquivo seja perdido nas máquinas, tá? Basicamente, nós temos um cofre que fica nas máquinas. Esse cofre ele só é acessado por processos assinados pela Checkpoint. Então, se um ataque porventura tenta adentrar nesse ambiente, não consegue por conta dessas assinaturas, e é lá que nós fazemos o controle e a prevenção da encriptação desses dados, tá? Então, no entendimento do ataque, é bastante importante frisar, né, que nós entregamos um relatório forense para ajudar os times de investigação a ter um dado mais detalhado, né, sobre o que acontece no ambiente. Então, se nós olhamos essa tela, nós temos um processo de triagem, né, que a gente consegue identificar qual que é o status do ataque, o que aconteceu, se ele é crítico ou não. Identificamos também alguns vetores de ataque, quais os tipos de ataque aconteceram naquele momento. Nessa primeira tela inicial também é possível que vejamos qual que foi o impacto do negócio, o que esse malware, o que esse ataque, o que esse vírus contribuiu para degradar o nosso ambiente. Então, é visível para a gente o que poderia ser modificado, tá? Assim como o ponto de entrada, né? Então, temos visibilidade de como aquela ameaça adentrou no ambiente, tudo nessa primeira tela inicial e, claro, né, esse é um ambiente que é todo drill down, então nós temos capacidade de ir mais profundo aqui e coletar mais dados, tá? Ter dados mais específicos para a investigação. Além da parte de remediação, né, em que aqui nós verificamos o que aconteceu, né, quais as etapas foram cumpridas para a remediação daquele ataque, além do enquadramento de toda a arquitetura desse ataque, baseado nas técnicas e táticas do Mitre Framework, né? Então, nós temos uma visibilidade disso também. Além de um trace desse ataque, né, em forma de árvore. Então, aqui eu consigo ver, por exemplo, qual foi o processo que startou um determinado ataque, o que ele acessou depois na máquina, se ele teve algum caminho diferente, se ele abriu algum diretório, se ele trocou uma chave de registro. Então, com esse trace em forma de árvore, nós conseguimos visualizar isso. E, por último, também as comunicações de rede. Se essa atividade maliciosa ela tentou fazer uma comunicação externa, se ela tentou fazer contato com o servidor em outro país, então isso também é visível para a gente nesses logs, tá? Além de toda essa parte de EDR, de toda a parte de funcionalidades de proteção contra atividades maliciosas, nós temos também algumas outras features que eu vou passar bem rápido aqui, só para termos visibilidade do que a ferramenta é capaz de fazer, tá? Então, falando um pouquinho da proteção contra phishing, né? Nós conseguimos fazer proteções dos usuários, né? Mesmo que um website não tenha sido visto antes, né? Através das nossas engines de detecção. Então, aqui nós temos um exemplo de um usuário que recebeu um phishing por e-mail, falando para inserir credenciais do Office 365, né? A partir desse momento, ele clica no link e é direcionado para o site. Quando esse usuário ele tenta fazer um clique para colocar os dados dele, como, por exemplo, o e-mail, a nossa ferramenta entra em ação e em contato com a nossa Threat Cloud, né, a nossa central de inteligência, nós verificamos se esse campo, se esse website é de fato verídico. Existem vários tipos de checagem para a gente determinar se isso pode ser malicioso ou não para o usuário. Caso ele seja malicioso, o usuário não tem nem a possibilidade de inserir dado num desses campos, ele já é bloqueado automaticamente e a gente já impede esse tipo de ação. Assim como para credenciais corporativas. Nesse exemplo, um usuário ele tenta se colocar uma credencial corporativa num website em que não é o site corporativo. Então, a nossa engine de detecção também detecta e avisa o usuário, olha, você está tentando colocar uma credencial sua corporativa num site que não pertence ao domínio da sua empresa. Consequentemente, o usuário recebe esse alerta e também recebe outros tipos de alerta informando que para ele fazer uma verificação e, se necessário, fazer uma troca de senha, caso ele tenha inserido algum dado naquele campo. Por último, e não menos importante, a gente precisa falar aqui das nossas
capacidades de emulação e extração nos processos de download. Então, se o usuário vai fazer um download através de um browser ou através do e-mail, nós conseguimos fazer a emulação desses arquivos, né, num ambiente de sandboxing, para determinar se ele é um arquivo malicioso ou não. O ponto bastante importante aqui, que faz total diferença, é que nós conseguimos entregar uma versão sanitizada em cerca de 1,5 segundos, né, que faz com que o usuário ele não perca a produtividade. Então, digamos que um usuário recebeu um arquivo Excel que contém uma macro. Nesse tempo mínimo, nós fazemos a extração dessa macro, entregamos esse arquivo para o usuário continuar o trabalho dele sem ter impacto, e aí, enquanto isso, nós fazemos a análise desse arquivo num ambiente em background. Se esse arquivo ele é um arquivo que não foi encontrada uma atividade maliciosa, nós conseguimos fazer com que o usuário tenha a possibilidade de fazer o download do arquivo original. Caso contrário, ele fica com aquela versão aquela versão simplificada, tá? Então, a gente vai partir agora para a demo. Eu vou colocar aqui para vocês o laboratório e explicar mais ou menos como que vai funcionar. Então, esse é um laboratório de demonstração que nós temos aqui para os nossos clientes na Checkpoint. E aqui, o que vamos usar hoje para fazer esse ataque de ransomware e demonstrar através das nossas ferramentas, basicamente vai ser essa ferramenta atacante Kali Linux, do lado esquerdo, e nós vamos fazer uma comunicação com esse servidor Windows aqui, do lado direito da topologia, tá? Posteriormente, nós vamos fazer um acesso no nosso portal, que é o Infinity Portal aqui, que é onde a gente concentra tudo, eu vou passar um pouquinho com vocês, e esse portal, consequentemente, faz toda a comunicação com a nossa central de inteligência, tá? Eu vou colocar aqui agora, eu já tenho uma máquina preparada, vou só minimizar aqui. Luiz, só confirma para mim se vocês veem a máquina, por gentileza. Vejo sim. Perfeito. Então, vamos lá, pessoal. Essa aqui é a nossa máquina de salto, tá? É a nossa máquina que a gente vai startar todos os testes. E aqui na parte inferior, nós temos duas sessões remotas abertas, né? A primeira sessão é para esse servidor, que é o nosso servidor protegido. E aqui nós conseguimos ver o nosso endpoint ativado, tá? Eu vou só fechar ele aqui, ele está aqui no canto direito. Vou minimizar essa tela. E agora eu vou mostrar aqui a máquina do atacante. Então, essa máquina aqui vai ser a máquina que nós vamos iniciar o ataque. Basicamente, nós vamos abrir uma sessão reversa aqui, uma sessão TCP reversa com aquela máquina. Vamos executar um arquivo que, do ponto de vista do usuário, é comum, né? Que o usuário clique em arquivos. Então, esse arquivo vai ser o arquivo que vai abrir a porta daquela máquina para a gente. E, posteriormente, a gente vai dar um comando para startar o ataque aqui e iniciar a atividade maliciosa naquele equipamento, tá? Então, vou só iniciar aqui, vou colocar alguns comandos em tela. Vamos lá. Então, acessei um diretório aqui onde as nossas ferramentas estão. Disparei o comando para iniciar a ferramenta. Então, ele começa a startar o framework Metasploit. Então, aqui na parte inferior, a gente vê que foi aberta uma conexão, né, escutando na porta 4444 para o IP dessa máquina atacante. Agora eu vou lá na máquina vítima e vou startar aqui essa comunicação. Então, basicamente, o que a gente vai fazer nessa máquina, na pasta de documentos, existe um arquivo chamado svchost.zip, que no bater do olho aqui, nós imaginamos que seja um arquivo conhecido do Windows, mas ele tem uma pegadinha aqui, ele tem uma letra invertida, né? O original seria svchost. Então, vou descompactei ele aqui. Vou fazer a execução. Então, acabei de executar, vou voltar na máquina do atacante. E aqui,
ao executar o arquivo, eu consigo ver que foi aberta uma sessão de escuta com o IP do servidor, que é o 10.128.0.13, tá? A partir desse momento, eu já consigo fazer o start do ataque, então agora eu vou colocar um comando aqui para startar. Então, ele faz a continuação do ataque, mandou um dado, agora eu vou voltar para a máquina servidor e vamos esperar aqui. Ele já identificou uma atividade maliciosa. Se vocês verem na pasta de documentos, ele injetou um documento chamado python_setup.exe. Então, a partir desse momento, exibe-se uma informação em nossa tela para que não mexamos na máquina, né, justamente por conta da contenção do ataque. Se vocês verem na área de trabalho, os nossos arquivos eles começaram um processo de encriptação, né, nós tivemos uma mudança também de um papel de parede, né, com informações do ransomware. E aqui nesse momento, é simplesmente esperar, tá? Nesse momento, a nossa solução ela já está com a engine de Behavior Analysis trabalhando, a engine de ransomware também, então estamos fazendo as contenções. Depois disso, nós teremos um alerta em tela falando sobre a contenção do arquivo, né? E aí eu vou entrar com vocês no nosso portal, né, de inteligência para verificarmos juntos algumas informações de log e tudo mais. Na nossa área de trabalho, os arquivos originais eles começam a ser regressados novamente, e aqui, né, temos a informação que os arquivos foram restaurados com sucesso. Deixa eu ver se ele startou um outro processo aqui de identificação na máquina atacante. Essa é aquela hora que o pessoal começa a torcer para o negócio falhar, né? Com certeza, cara. Mas é a parte legal também, né? Então, aqui há o trabalho de decriptografia dos arquivos, né? E aí eles voltaram. Nós temos aqui os dados já de, né, para onde que os arquivos foram restaurados, né? Então, eles foram restaurados para as pastas originais dos arquivos, porque também há a possibilidade de colocar para ser restaurado num diretório diferente, tá? Então, vou fechar isso aqui, vou minimizar essas telas, e aí eu quero acessar o portal para a gente checar algumas informações. Então, esse é o nosso portal Infinity, né? Vou colocar aqui a credencial. Oh, ok.
Então, um ponto bastante legal que a gente sempre cita aqui, pessoal, no nosso portal Infinity, nós conseguimos ver aqui, né, a gerência dos 3 pilares de soluções que nós trabalhamos. Hoje nós estamos falando aqui de Harmony, que é a proteção, né, que é a proteção voltada para usuários e dispositivos, mas também nós temos o nosso pilar Cloud Guard voltado para Cloud e o Quantum para os firewalls. Então, a partir daqui desse portal, nós conseguimos fazer gerência centralizada de qualquer uma das soluções. Se eu tiver mais soluções Harmony, por exemplo, além do endpoint, eu gerencio de um único ponto, tá? Então, agora eu vou trocar aqui, eu vou para a dashboard do endpoint. Então, vamos lá. Aqui nós temos uma visão geral, né, dos endpoints instalados, quais os tipos de máquinas, sistemas operacionais, quais os status de deployment da solução, né, e quais as versões também dos endpoints, tá? E aqui nós temos uma segunda aba chamada Security Overview. Aqui é um consolidado, né, um dashboard central das informações de segurança, além da parte de log também, que a gente consegue ser mais granular, mas essa parte aqui é muito legal, que a gente consegue ver, ter uma visão em tempo real do que está acontecendo e mais um consolidado, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho uma informação que encontrou um ataque ransomware num host. Então, eu faço um clique nele, eu consigo aqui uma máquina infectada, né? Um host infectado. Vou fazer um clique nele aqui novamente. E aqui nós temos alguns logs, né? Então, existem os logs aqui da nossa Blade de anti-ransomware, né? E existe o nosso log forense aqui também. Eu vou fazer 2 cliques aqui no nosso log forense e a gente vai explorar um pouquinho. Então, vamos lá, né? A nossa Blade forense entrou em ação, né? Ela foi chamada através da nossa feature de anti-ransomware, tá? Então, aqui a gente tem detalhes de máquina também, né? Qual foi o host que originou aquilo, né? Do lado esquerdo, a gente consegue ver também qual foi o arquivo que ele afetou, né? Qual que foi o nome. E aí aqui a gente tem o que é bastante importante para a gente, né? Que é o nosso relatório forense que eu apresentei para vocês lá na nossa apresentação prévia. Então aqui vamos fazer na prática aqui, coletar algumas informações, né? Então, do ponto de vista do analista de rede aqui, do analista de incidentes, né, ele já consegue ter uma visão geral do que aconteceu. Então, esse ataque ele foi contido, ele foi limpo, né? Era um ransomware chamado Maze, né? A família de malware chamada Maze, né? Criticidade severa, né? Foi trigado pela nossa engine de anti-ransomware. Então, aqui nós conseguimos identificar algumas informações do ataque, né? Quais possíveis tipos de ataques esse malware possui, né, ou encabeça. E aqui nós temos as informações do ponto de entrada, né? Então, o administrador logou remotamente via RDP, né? E aí ele executou uma cópia de um arquivo com o Explorer, que foi aquele Python exe. Do lado direito, nós temos as informações do impacto, né? Então, se eu clico aqui, eu consigo ver os arquivos que sofreram impacto nesse ataque, né? Eles são arquivos que foram restaurados nesse caso. Caso não fossem, eles seriam mostrados também. Se porventura acontecesse alguma coisa diferente, a gente conseguiria ver também. Do ponto de vista da atividade suspeita, aquilo que eu tinha explicado para vocês, né, que é o enquadramento desse ataque na matriz do Mitre, né? Então, de acordo com essas técnicas e táticas, nós enquadramos esse evento em diversas táticas e a partir delas nós conseguimos os procedimentos de cada tática para identificar e nos auxiliar em como a gente consegue fazer a contenção e prevenção desse tipo de ataque, tá? Uma outra coisa que a gente tinha citado era o timeline do ataque. Então, se a gente vem aqui nos incident details, nós conseguimos ver todo o dado que aconteceu. Então, existia um arquivo Python _setup.exe que entrou na máquina, né, que é um arquivo usado para passar uma mensagem de malware. Esse arquivo ele mandou uma instrução de execução perigosa e fez a cópia de um arquivo WMIC. Então, aqui tem toda a timeline e todo o trace, né? E se eu faço cliques em cima desses dados, né, eu consigo ver informações sobre processo, né, dados de arquivo, a parte de segurança,
quais os arquivos eles mexeram, né? Então, isso é bastante importante. E na máquina do usuário, também a opção de checar esse relatório forense, tá? Direto no endpoint, também é possível fazer essa abertura desse relatório para fazer essas checagens lá em tempo real. Ainda falando de EDR, uma coisa que é extremamente importante e também é um diferencial da Checkpoint é a nossa ferramenta de threat hunting. Então, a partir daqui, né, com os dados de ataque, eu consigo iniciar investigações massivas em todo o meu ambiente. Então, eu tenho já um dashboard inicial com alguns detalhes, com detalhes de ataques prevenidos, ataques dormentes, ataques limpos, e aqui do lado a gente tem dados de arquivos. Então, eu tenho dados de registro, dado de processo malicioso, de arquivo malicioso e tudo mais. Eu vou fazer um clique aqui nos ataques limpos, só para a gente ver o que é listado. Então, aqui eu tenho alguns dados, por exemplo, aquele arquivo WMIC.exe, eu consigo, se eu faço um clique aqui, eu consigo ver diversos detalhes, então, detalhes de detecção, né, de como que ele entrou na minha rede, o que ele tem de malicioso, consigo ver detalhes de máquina, ou seja, tudo em relação à máquina, qual era o usuário, qual o domínio, versão de software, versão de sistema, né? Aqui eu tenho informações adicionais do arquivo, ou seja, ele é checado contra outras bases também, e daqui eu consigo fazer diversos filtros. Então, imagine que eu quero fazer um filtro com esse arquivo WMIC.exe, dessa própria aba eu já consigo fazer, por exemplo, eu quero fazer aqui, vamos lá, vamos fazer, deixa eu pegar um dado bacana aqui, vou pegar aqui, o Python exe, então eu vou fazer um include, e aí ele se torna um filtro aqui na parte superior. Então, isso aqui é extremamente importante para os analistas que fazem hunting, né, nos ambientes de segurança, justamente para ajudar a identificar e mitigar os riscos no ambiente. E isso é extremamente granular também, porque aqui nós temos algumas ações que podem ser tomadas, como, por exemplo, eu posso fazer o término de um processo, eu posso quarentenar um arquivo, eu posso fazer um isolamento de uma máquina na rede. Então, assim, é granular por quê? Porque eu posso fazer para uma máquina ou eu posso fazer diversos filtros e aplicar para máquinas em massa. Então, eu posso aplicar, por exemplo, para 10 máquinas. Além disso, desses filtros customizados que nós podemos fazer aqui na hora, existem alguns filtros pré-programados. Então, filtros com base em anomalias no Microsoft Office, por exemplo, algumas anomalias de browser. Então, existem filtros pré-prontos que a gente consegue também usar. Vou fazer só um clique para exemplo aqui, provavelmente não traga nada para a gente, mas é só para vocês verem como que isso funciona na prática. Então, eu tenho aqui um filtro pré-programado para scripts no Office. Se eu dou um play, ele me roda essa query aqui em cima, e se houvesse alguma atividade maliciosa em relação a isso no meu ambiente, eu já conseguiria achar os detalhes todos aqui, tá? Então, essa foi a nossa parte de demonstração. Para finalizar, eu queria deixar uma outra mensagem com vocês. Eu vou voltar aqui a minha apresentação na tela. E assim, né, lá no início eu falei para vocês que a nossa suíte Harmony, ela não trata só endpoint, né, nós temos uma proteção bem abrangente para outros segmentos. Então, olhando aí, nós temos 6 produtos, né, conseguimos fazer proteção SASE, proteção ZTNA para acesso remoto a aplicações, proteção mobile, né, proteção para e-mail também, acesso seguro à internet. Então, assim, o nosso tempo hoje, pessoal, é curto e foi voltado para a nossa ferramenta de endpoint, mas se vocês tiverem alguma curiosidade, esse QR Code leva para a nossa página e vocês também podem solicitar a ajuda da Future, tá? Para apoiar vocês nessas outras soluções também. Luiz, eu encerro por aqui. Perfeito, Rafael. Tem 2 perguntas aqui, tá? Perfeito. Uma da Karine, tá? Ela pergunta se caso não tenha nenhuma solução da Checkpoint, um ambiente, o Harmony vai funcionar, e se tiver alguma solução da Checkpoint, se ele funciona melhor. Sim, se você não tiver nenhuma solução no seu ambiente, Karine, você pode usar o Harmony tranquilamente, né, através desse nosso portal em nuvem, então, gerência extremamente simplificada. E sim, por exemplo, tem clientes que têm gateway, então acontecem integrações. Eu não diria funcionar melhor, mas eu diria funcionar de maneira integrada para auxiliar na visibilidade como um todo do seu ambiente. Não sei se ficou claro a minha resposta. Nos avise aí caso você queira que complemente alguma coisa.
E outra pergunta que tem aqui, tá? Vem do Everton, se hoje os clientes que já possuem gateways da Checkpoint, se eles conseguem realizar uma POC a partir da conta que eles já têm da Checkpoint, né? E por quanto tempo poderia ser feita essa experimentação? Sim, sim, conseguem. As nossas POCs, elas são feitas, assim, geralmente elas são feitas em 30 dias, tá? Então, nós fazemos a liberação para os usuários no portal, criamos o tenant de teste, e aí, por padrão, as nossas assinaturas de contrato, elas possuem 30 dias para testes, tá? Isso não só para o endpoint, mas também para todas as outras ferramentas que compõem a suíte Harmony. Perfeito. Outra pergunta interessante que a gente tem aqui é se a console do Harmony Endpoint ele é a mesma do Smart Center dos Firewalls ou se é uma console separada. Você consegue fazer, se for necessário fazer uma gerência on-premises no seu ambiente, você consegue fazer via Smart Console, mas também temos essa opção via nuvem, que foi o que a gente apresentou aqui para vocês hoje. Perfeito, Rafael. O que nós temos de pergunta até agora é isso. Quando a gente tem mais uns 10 minutinhos aí, caso alguém tenha mais alguma pergunta, basta fazer, ok? Vou compartilhar minha tela aqui Obrigado. agora. Perfeito. Opa, acho que você tem que descompartilhar a sua aí. Vendo minha tela já? Sim, sim. Perfeito. Bom, então, o Rafael mostrou muito bem para a gente aí, simulou um ataque efetivamente, mostrou como um dos módulos da Checkpoint consegue proteger contra aquele tipo de ataque. Lembrando, como ele disse, tem uma série de outros módulos, né, mas a gente não tinha como mostrar tudo aqui nesse momento, né? Agora eu vou falar um pouquinho como é que a feature pode ajudar os nossos clientes nesse sentido, né? Primeiro ponto importante é que a feature ela busca trazer uma solução completa para o cliente, do começo até o fim, né? Então, trabalhando basicamente nossos 3 pilares. O primeiro pilar é o de planejamento. Então, nós avaliamos o cenário atual do cliente, o que ele já tem implantado hoje, propomos uma arquitetura, tá, com base na solução adequada e elaboramos um roadmap para o cliente. A gente entende que nem sempre uma empresa consegue comprar tudo que ela gostaria ou tudo que ela precisa de fato de uma vez, né? Então, com esse desenho que nós fazemos para o cliente, a gente consegue traçar um norte, né, de investimento de curto, médio e longo prazo para se proteger da melhor forma possível. O segundo passo, o segundo pilar é o pilar de proteção. Então, nós efetivamente entregamos a solução, tá? Implantamos a solução, comercializamos, implantamos, etc. Conseguimos entregar suporte de operação, então a gente sabe que nos desafios que a gente tem hoje, com cada vez mais tecnologias de proteção e equipes cada vez mais reduzidas, muitas vezes é complicado que o cliente cuide disso tudo, se mantenha atualizado, etc. Então, consigo entregar suporte de operação e agrego adequação às melhores práticas. Então, o nosso time de SOC sempre monitora junto ao fabricante da solução quais são as melhores práticas e garante que as ferramentas estão implantadas da melhor forma possível. Desse modo, você garante que você utilizou o seu investimento do melhor modo. E por último, respondendo, né? Então, o nosso SOC ele consegue monitorar o seu ambiente, né, entender o que está acontecendo. A própria Checkpoint traz as consoles dela, por exemplo, podemos utilizar outras consoles do próprio cliente ou de outros fabricantes. Fazemos monitoração de marca, então entendendo como a marca do cliente está posicionada no mercado, se tem alguém buscando algum ataque, se está sendo falado, etc., ou se tem algum tipo de vazamento de dados daquele cliente ali. Monitoramos o que está acontecendo no mercado, tá? O que tem de novos ataques, de ataques no segmento específico do nosso cliente e respondemos aos incidentes efetivamente através de playbooks, né? Então, um ponto importante que a gente sempre tem que considerar na resposta é por mais que determinadas ferramentas hoje consigam responder muitas coisas automaticamente, algumas respostas adicionais podem ser necessárias, né? E muitas vezes o cliente ele só compra a ferramenta, mas no final ele percebe que, ok, tive um problema, e agora o que eu faço? Então a Future é uma empresa especializada e com bastante experiência no mercado, exatamente para saber o que fazer no momento de crise. E como é que a gente consegue entregar isso para os nossos clientes? Através de modelos adaptáveis. Então, eu posso simplesmente vender o produto, tá? Então, você vai contrata o produto conosco, eu te vendo o produto. Eu posso te vender uma consultoria para implantar e configurar da melhor forma esse produto.
Eu posso, obviamente, vender ambos, né? Ou a gente pode entregar isso tudo como uma solução. Então, eu trabalho produto mais serviço, tudo como uma solução única, operando, suportando e garantindo as melhores práticas do mercado nas ferramentas, com respostas, incluindo pagamento mensalizado. Então, em vez de você fazer um investimento upfront grande na tecnologia, você poderia, inclusive, pagar isso mensalizadamente para a gente e não se preocupar com implantação, com gestão da ferramenta, com ter mais equipe. Basicamente, seria gestão de contrato e SLA. Tá? Então, a gente basicamente trabalha, se for só venda de produto, com CAPEX, então investimento inicial, e a parte de consultoria ou a solução completa, a gente consegue trabalhar nesse modelo de venda mensalizado, viabilizando muitas vezes o negócio, especialmente em ano de crise. Né? Então, a ideia hoje, nossa, para vocês era essa. Eu só queria já deixar aqui para todos os presentes um convite para o nosso próximo evento. Né? Esse próximo evento vai ser daqui a mais ou menos um mês, dia 23/9, às 14 horas, e o tema dele vai ser como potencializar os investimentos já realizados em segurança. Né? Então, a gente sabe que, por exemplo, a gente teve a pergunta da Karine aqui, né? Ó, poxa, se eu tiver já checkpoint, vai ser melhor, não vai ser melhor, como é que vai ser, como é que não vai ser? E acho que a gente pode estender até essa pergunta para outros casos, né? E as ferramentas que eu já tenho hoje, como é que eu consigo potencializar esse investimento? Então, o nosso próximo evento ele vai abordar basicamente esse tema, acho que é um tema que também é bastante recorrente no mercado, a gente ouve bastante essa pergunta dos nossos clientes, especialmente no ano de crise. Tá? Então, deixo aqui mais uma vez os meus agradecimentos, tá, a todos que participaram. Mais uma vez ressalto que a gente vai ter a gravação desse evento disponibilizada através de e-mail para todos vocês, e dentro de um mês ele já vai estar aberto no nosso canal do YouTube. Tá? Deixa eu só tirar o compartilhamento para verificar se teve mais algum questionamento, mas a princípio não. Deixa eu ver aqui. Não, a princípio não. Então, só queria mesmo agradecer a todos a presença, tá? E conto com vocês no próximo evento. Obrigado, Rafael, obrigado, equipe Checkpoint, por participar desse evento junto conosco, e até a próxima. Obrigado, Luiz. Obrigado, pessoal.